Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. O Brasil é o quinto país entre os recordistas em mortes no trânsito. Fica atrás somente da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. 60% dos leitos de hospitais do SUS daqui do Brasil são ocupados por pessoas que sofreram algum tipo de acidente no trânsito. Na tentativa de diminuir esses números, foi criado em 2014 um movimento mundial chamado Maio Amarelo. Trata-se do mês de alerta para a importância e os perigos do trânsito. E o tema desta sexta edição do Maio Amarelo é "No trânsito, o sentido é a vida". Inspirada nos sentidos do ser humano, em especial na audição, a campanha deste ano apresenta peças publicitárias com a assinatura #MeOuça e mensagens nas quais crianças aconselham os pais a terem atitudes corretas no trânsito. Aqui no DF, ao longo do mês, serão promovidas mais de 100 atividades de educação e fiscalização de trânsito. Serão realizadas nas estradas, escolas, postos de gasolinas e várias instituições. E para falar sobre esse tema tão importante para todos nós, nós convidamos a diretora de educação do DR, daqui do DF, Jussiane Nogueira. Olá, diretora, seja bem-vinda. Olá, Renata. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Sente aí no nosso sofá para a gente bater esse papo que é tão importante, porque todos nós estamos inseridos no trânsito de alguma forma, não é? Não, com certeza. Todos nós participamos do trânsito, né? Seja como pedestre, como condutor, como passageiro, ciclista, motociclista. Todos nós, em algum momento do dia, nós participamos do trânsito. É verdade. E qual a importância de você ter um mês, que é o Maio Amarelo, desde 2014, né? Que Sim. tem essa campanha que é no mundo todo, na verdade. É um movimento internacional. Ele foi inspirado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária no mesmo layout de campanha, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Sim. Então, são meses que são intensificados essa conscientização. No caso do mês de maio, a gente conscientiza essa questão da redução de vítimas no trânsito. E é importante, de fato, por exemplo, a gente percebe que você citou aí, né, Outubro Rosa. Então, é um mês onde as mulheres se conscientizam mais, talvez elas vão fazer os exames, né? Desperta essa atenção. E o Maio Amarelo também é importante para que as pessoas possam se conscientizar da importância que é estar no trânsito, no papel de cada um, da importância do papel de cada um no trânsito? Sim, nós costumamos colocar a questão da educação, da fiscalização. Sim. Mas não adianta a educação ser prestada, a fiscalização ser realizada, se nós, como cidadãos, não tivermos consciência que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes no trânsito. É verdade. E são essas atitudes que vão fazer a diferença, são essas atitudes que vão salvar vidas. Por exemplo, eu estava lendo aqui que aqui no Distrito Federal nós conseguimos reduzir as mortes no trânsito, inclusive nos 100 primeiros dias deste ano, é isso? Sim, nos 100 primeiros dias desse ano nós conseguimos reduzir de 95 para 77 o número de mortes. Isso em comparação aos 100 primeiros dias do ano passado? Do ano passado, é assim. isso. Então diminuiu quanto? De 95 para 77. Um número bastante considerável, Com né? certeza. E isso dá-se também com relação à conscientização, porque é exatamente isso que você está falando. O DR faz fiscalizações, o Detran, a própria Polícia Militar também faz fiscalizações, que são importantes, são fundamentais, porque afinal de contas, quando pesa no bolso também, sim, né? Sim, é verdade. As pessoas se conscientizam um pouco mais. Mas se de fato as pessoas não tiverem, né, a consciência da importância do papel dela no trânsito, por exemplo, essas reduções talvez a gente não estaria dando elas aqui, né? A educação, como eu disse, ela vem sendo feita ao longo do ano, não só pelo DR, como todos os órgãos que são inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. O DR tem a parte da educação, o Detran, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também. Então, a educação e fiscalização, todos esses órgãos, né? O Corpo de Bombeiros não faz fiscalização. Okay. Quem faz fiscalização são os outros três, isso em região do Distrito Federal, que eu estou falando em competência de DF. Então, a educação e a fiscalização, ela vem sendo realizada conjuntamente. A educação é prestada, nós informamos o cidadão, até porque o motorista, ele tem a consciência em relação ao que é certo e o que é errado no trânsito, não é verdade? É verdade. Então, assim, as campanhas vêm sendo realizadas não só para o condutor, mas para o pedestre também, visto que o índice de atropelamentos teve um aumento assim, considerável esse ano. Então, vem sendo feito campanhas com pedestres, com ciclistas, com o aumento das ciclovias e ciclofaixas no Distrito Federal. Aumentou muito essa questão do transporte através de bicicletas. Então, também está sendo realizada essa questão das ações educativas. Logo após, vem a fiscalização cobrando
né? Olha, vocês já foram educados, vocês estão sendo orientados. Já tem consciência, né, do que deve fazer. Até porque a partir do momento que você tira o CNH, você tem consciência em relação às normas do CTB. Sim, é verdade. Você falou aí que os atropelamentos aumentaram. Infelizmente, sim. Esse ano nós tivemos um aumento considerável no número de atropelamentos. Isso tanto com relação a pedestres quanto com relação a ciclistas também? Nós tivemos algumas mortes com ciclistas esse ano no Distrito Federal e algumas mortes também com pedestres. E aí, a maioria das vezes, em relação aos pedestres, a gente visualiza que às vezes eles não atravessam na passarela ou nos locais que são destinados a eles, né? Então, a gente tem que também ter essa conscientização que o pedestre é uma parte frágil no trânsito. Então, vamos procurar os locais mais seguros para estar fazendo a travessia. Entendi. Então, assim, com relação aos atropelamentos, o que se percebe de uma forma geral a responsabilidade, no caso, seria dos pedestres que não estão passando, portanto, nos locais adequados, seja nas faixas, enfim, nos locais onde eles devem passar? Eu acho que destinar responsabilidade só para o pedestre, Renata, não é legal. Eu acho que porque, como você falou, é a parte mais frágil também, sim, né? Sim, eu acho que é o conjunto, na verdade. A gente entra também com a questão do excesso de velocidade, às vezes o uso do celular, aquele motorista está um pouco disperso. Então, uma freada ou então uma parada repentina, ela poderia ter acontecido, no entanto, ela não aconteceu. Então, ocorreu esse atropelamento. Então, a gente vê essa junção, porque o trânsito, ele é uma integração. Sim. Então, a gente tem que ver a integração de todos os meios. É verdade. Uma coisa que me chama muita atenção é essas mensagens que crianças aconselham os pais, né? Sim. E isso é muito interessante mesmo. Eu tenho um filho de 10 anos. Então, toda vez que ele entra no carro, isso desde que ele tinha, enfim, tem idade mesmo, ele coloca o cinto e ele repara. Quem não tiver o cinto, ele pede. Mamãe coloca o cinto, coloca o cinto. Então, assim, a criança ela tem um papel muito importante nesse processo também, né? A assinatura do observatório, que veio com essa hashtag Me Ouça, e eu também sou mãe, a gente acaba sendo um pouco assim apaixonado pela questão das crianças e a gente tende muito a ouvi-las. E elas se tornam grandes multiplicadores em relação à questão do trânsito. Então, elas pedem para os pais, e aí é aquele pedido. Quem mais nos ama pedindo para você não utilizar o celular, para não exceder a velocidade, para não beber e dirigir. Então, aquele toque mesmo dos nossos filhos, né, em relação aos pais, eu acho que faz toda a diferença. E essa campanha veio lindíssima, aproximando as famílias, trazendo essa conscientização mesmo dentro do nosso lar. Muito bacana. E olha, a gente lembra que você também pode participar aqui do nosso programa, inclusive com sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu espero você.